Eu acho que a gente pode... A ideia é a gente muito mais partilhar, né? E aí as nossas falas são falas, pelo menos assim, a minha, né? A minha fala é uma fala de partilha a impressão que o texto, que o filme deixa em mim, e uma tentativa também da gente abrir para uma troca dessas impressões. Eu fico, a minha vontade diante do filme é muito mais de contemplação do que de fala. Eu fico mais evocado para ficar quieto, né, do que necessariamente para falar. Mas eu acho que tem duas falas no filme que me convidam a ficar quieto, né, mas para partilhar esse silêncio. Duas falas. Uma é uma fala dela quando eles estão se encontrando, que quando estava no campo vendo o avião passar, ela pensa como será o mundo em outros lugares. Eu acho que essa fala para mim é muito... Porque embora Balzac, na própria compreensão dela, é quem a transformou, eu acho que tem um dado anterior ao próprio Balzac que tem a ver com uma coisa da ontologia, né? Tem uma coisa de transcendência nessa observação do avião que passa, porque o avião passa sobre a cabeça de todos os que estavam ali, né? Esse avião que passa permanentemente sobre a cabeça de todos que estavam ali e que para ela desperta essa impressão, esse desejo, essa coisa de desejar aquilo que está para além daquele lugar. Então, como será o mundo em outros lugares? Quando eu vi essa frase, eu parei de ver o filme. Quando eu vi a primeira vez, eu parei de ver o filme e eu fiquei assim, um pouco mastigando essa expressão. Porque tem uma coisa eu diria, tem uma coisa de alienação, uma discussão sobre ideologia e alienação. Mas eu sempre fico pensando que essa história de ideologia e alienação são camadas, embora potentes, muito frágeis, que vão como uma camada de cinza sobre um braseiro. Eu acho que a gente é de transcendência, né? A gente é de transcendência. E a alienação tem um poder como uma fina, mas potente camada de cinza, de dar uma amainada nesse desejo de transcendência. E o que o filme parece que sugere é que alguns, por que motivos eu não saberia dizer, alguns adequam-se com mais facilidade a essa camada de cinzas e veem calada o próprio desejo de transcendência, enquanto em outros isso é removido, né? Ou pelo menos o desejo de remover. De novo eu volto à frase dela, como será o mundo em outros lugares, que tem um desconforto, uma não adequação. Então eu acho que antes de Balzac chegar, o dado já está ali. Eu fiquei pensando muito no Sócrates, né? Com toda a ideia da maiúscula. Quer dizer, o grande... E aí eu faria o paralelo entre o tema o que para o Sócrates é a filosofia, né? Eu acho que para o livro e para o filme está a literatura. Aquela fala carregada de uma certa arrogância, né? Que eu vou tirar com esse livro, eu tiro a ignorância dela, né? Essa fala vai sendo corrigida ao longo do filme, porque de fato a questão da transcendência já está. O que Sócrates dizia é que a filosofia o filósofo e a filosofia não levam a verdade a ninguém, né? O que a filosofia e a pessoa do filósofo pode fazer é como uma maiêutica, lá fazendo uma referência à mãe dele, né? A mãe dele era parteira,
e ele diz da mesma forma que minha mãe era parteira de pessoas, eu sou parteiro de ideias. Então a filosofia e o filósofo não teria a função de levar a verdade, porque a verdade está antes de que o filósofo e a filosofia cheguem. Então ele percebe, minha função está em partilhar, em trazer à luz com a ironia, né? Trazer à luz aquilo que já está. E aí o Balzac, na minha opinião, é uma ieuta nesse processo de transcendência que já está. E de novo, para mim a frase é essa: como será o mundo em outros lugares. E uma outra frase com a qual eu termino aqui essa brevíssima fala, que é: um coração singelo faz o amor nascer. Um coração singelo faz o amor florescer da pedra. Que é, para mim, o ciclo que eu fecho, né? É para mim essa outra maneira de dizer a resistência que a transcendência que pulsa em nós faz com relação à alienação, faz com relação a esse poder, de novo, como uma camada fina, mas muito potente, que essa coisa da ideologia faz pesar, né? Um outro jeito de dizer, eu acho, essa potência da transcendência está em perceber o quanto que um coração singelo, e o que é isso, né? O que é um coração singelo? Um coração singelo tem o poder de fazer florescer na pedra. As questões sobre leitura são óbvias, né? Nossa, como elas saltam, que poder tem a literatura, que força tem, e que cordas tocam, né? Porque assim, bem, não eu gosto de Balzac, né? Eu gosto de Balzac, as minhas cordas são tocadas por ele, né? Eu gosto de Balzac. Então, mas esse poder que a literatura tem não na perspectiva de, com esse livro eu curo a ignorância, né? O poder que há é o poder maiútico, o poder que há é a possibilidade de despertar, como se provocasse uma harmonia de acordes entre o que já está e o que aparece, né? Aí está no Balzac, minha desconfiança é que no Balzac ela tem os instrumentos para se perceber e perceber sua própria trajetória, sua própria vontade de transcendência, mais do que vontade de poder, né? Vontade de transcendência. Acho que então o Balzac é um parteiro, né? Daquilo que já está, da vida que já pulsa, da transcendência que já reclama. Acho que é isso, essa é a minha impressão. Mas de novo eu digo com maior vontade do mundo mesmo de ficar mais quieto do que dizer isso, porque eu acho que o peso da contemplação acho que dá conta de um monte de coisas que estão. E um detalhe lindíssimo é que os dois filmes, o de ontem e o de hoje, tem esse cenário, né? Esse cenário por viés diferentes, mas esse cenário do aguaceiro, né? Um sino que toca lá, um violino que canta aqui, mas um enredo que se toca em um monte de lugares. Eu vou entrar na leitura do... Eu estou muito cansado, então deixa eu esperar um pouquinho. Eu estou desde 7h30 da manhã aqui. O meu caminho de entrada no filme é diferente, né? Apesar de concordar com o que você está colocando. Acho que alguns de vocês sabem, eu estou, nos últimos 2 anos e meio, eu fui 5 vezes à China. E estou trabalhando agora com literatura chinesa, enfim. E estou largando Confúcio, não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo.
Mas foram tempos de muito choque, muita experiência. Eu acho que o filme aponta, não sei, para mim, para muitas direções, quer dizer. É um filme de uma brutalidade enorme, em choque com a sensibilidade. São pequenos gestos dentro de uma... Para mim, a inundação é um símbolo maior da brutalidade, da mudança. Não é nem a repressão em si, né? Porque a gente sai de dois regimes no filme. Tem o regime da Revolução Cultural, o filme todo começa com a Revolução Cultural. Obviamente que eu tive contato com dezenas de pessoas cujos pais foram perseguidos pela Revolução Cultural. A Revolução Cultural dizimou completamente uma elite de intelectuais, particularmente professores, de artistas na China, para formar uma grande vanguarda revolucionária. Fica claro, a reeducação nada mais é do que uma prática extremamente autoritária, e o filme tem a delicadeza de, ironicamente, brincar com isso. E principalmente brincar com uma tradição que não é uma tradição da memória cultural chinesa, nem da ancestralidade chinesa. Essa música Mozart fez para o camarada mau é uma maravilha. Essa não, essa é feita para Lenin. E a repetição exatamente disso, porque, né, bastava dizer isso, que a coisa... E a cena final da inundação não eram só aquelas pessoas que tinham morrido nas duas províncias que estavam ali, né, com a cerimônia da vela. Eram todos, né, porque é uma outra China. E repara que, não sei se deu para reparar, porque toda aquela água, aquela coisa da aldeia, a coisa da... É linda a paisagem, uma coisa belíssima, a fotografia é linda. E não é à toa que a cena seguinte, eles estão costeando o rio Pudong, que é o rio de Xangai. E aí aquela cidade enorme, gigantesca, de arranha-céus, de rapidez, de carro, tomando vinho, eles extremamente sofisticados, enfim. Então acho que tem a ver com uma brutalidade da Revolução Cultural Chinesa, uma marca geracional. E entrar numa outra brutalidade, que é esse processo de modernização da China. Então eu acho que o filme é um pequeno gesto, o filme é um suspiro, o filme é uma tentativa de respirar entre regimes autoritários, tá? Nesse sentido, entre o massacre da produção de subjetividade. É curioso porque é todo um diálogo entre o Ocidente e o Oriente. Rundong, que é aquele instrumento, é um instrumento da dinastia Ming, um instrumento ancestral dentro da China. E aí é o violino junto com o Rudong, né? Então uma série de práticas que lado a lado elas estão colocando, não de uma maneira oposta ao Ocidente e Oriente, mas de uma invenção dessas tradições. A questão do avião, né, tem a ver com isso. Na verdade, o avião é esse símbolo isolado dentro, né, forte, de um lugar completamente, né, fora do mundo. Então, quando eu digo que que a China é muito complicada para ser percebida como integralidade, porque não existe isso, né? É toda uma sucessão de diferenças o tempo inteiro, de tensões o tempo inteiro, né? E o filme eu acho que localiza muito bem, e aí que está esse lugar da delicadeza que eu acho que é incrível no filme, que tem a ver com a oralidade, basicamente, né? Que todo o processo da China foi um processo de Fahrenheit, ou seja, de memorização. As pessoas memorizavam poemas, livros, textos que não poderiam mais ter por causa da Revolução. A devassa nas universidades, vocês estão entendendo quando eu coloco a imagem do Fahrenheit, né? E o de outros filmes que tem exatamente isso. Cada um de nós tem que ser um livro naquele momento, você tem que decorar coisas, porque a Revolução, né, cultural, ela dizimou, ela destruiu as bibliotecas, né, elas foram dizimadas. Só que existe um outro lado da história chinesa, que aí é um lado muito forte, Alessandro, que você coloca que o espírito religioso do religare, né, independente do budismo ou qualquer outra coisa, é muito presente. Todos os grandes templos, né, para todas as faces de Buda estão preservados na China. E mesmo durante todo o regime
né? Principalmente maoísta, hoje não. Esses templos estavam lá. Então há toda uma tentativa de guardar a memória, principalmente para todo o campesinado que era analfabeto. A China, né, ainda tem um volume muito grande de analfabetos, né, principalmente no interior da China. A oralidade é fundamental. A ideia da história ser contada ainda é extremamente comum. O chinês é, antes de tudo, um homem da narrativa. Qualquer que seja a narrativa. Não existe a possibilidade de... É a grande diferença do chinês, por exemplo, do japonês né, no Oriente. O chinês é um homem da narrativa. Ele te conhece e ele vai ficar 12 horas conversando com você sobre qualquer coisa, contando histórias. E tem uma coisa de... A preservação da memória tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse tipo de tradição e que determinadas instituições, determinados lugares, né, guardaram isso. E aí, assim, o Balzac para mim sempre é lugar de provocação. Eu não me lembro muito bem do livro, eu li há muito tempo atrás. Você estava me colocando que o livro é até melhor do que o filme, né? E o filme é deslumbrante, eu acho. Porque o filme tem um lugar dessa inocência, de uma certa maneira, que é marcada, que é humilhada, e tem um humor da saída, né? Tem toda uma saída através do humor, que é outra característica muito clara de um ethos chinês, né? A cultura chinesa, ela apela muito, né, para o riso, né, para as festas, né? E como essas culturas, com todo esse peso de, durante um tempo, abolir completamente o Ocidente, a influência estrangeira, e no outro momento trazer toda essa influência e todo esse lugar ocidental de volta à China, uma ditadura que não é mais em cima do Partido Comunista, o Partido Único, uma revolução popular, mas é em cima do consumo, em cima do lugar da diferenciação. E quando você estava falando da questão mesmo da parteira, né? A questão do aborto é fundamental naquela cena, né? É uma ruptura com uma ordem, né? E que é uma ordem que existe até hoje, de uma certa maneira, na China, que é a formação da família, da questão dos filhos, etc. e tal, da legalidade das relações, é uma coisa que ainda é muito complicada na China. E claramente, né, como é todo um lado a lado, né, de um programa seríssimo, autoritário, dizimou milhões de pessoas no mundo, né, que foi a Revolução Cultural, e lado a lado uma construção, né, de uma tradição, uma tradução de tradições ligadas à família, ligadas ao carinho, ligadas à afetividade, ligadas a pequenas simbologias. O filme é carregado, como a cultura chinesa é, de pequenas simbologias, né? Os gestos chineses são sempre, desde o jantar até a construção de um canteiro, um jardim, os gestos do Tai Chi é sempre o som, a sonoridade, né? Tá claro que aquela música que, né, ele tocava é uma música toda em sistema modal, é uma música que não tem tonalidade nenhuma, que para o ouvido do ocidental é desafinação pura, completamente diferente do violino. Mas é aquilo dali que vai marcar esse lugar de início de aprendizado de uma outra era. É um lugar de resistência, é um lugar da memória. Então, acho que não só o filme, e obviamente, como o Alessandro destaca, ficar claro as referências, mais a leitura do que o livro em si, né? Porque o livro é impossível para alguns, porque a leitura que é possível numa sociedade de analfabetos naquele momento, tá? Me lembra um pouco, assim, guardando as diferenças, porque o outro é japonês, guardando muitas diferenças, mas seria interessante comparar um com o outro, né? Que é o livro de cabeceira, que é um filme do Peter Greenaway, e que é todo um pai que vai escrever, né, no corpo da própria filha sua história. E esse lugar iconográfico para nós é um lugar, como diz o Roland Barthes,
de susto, ou a gente admira o caractere como se fosse uma arte visual, como se você tivesse caído no mundo de signos, como diz o Barthes, ou você não precisa ir à China ou ao Japão que você vai morrer, tá? Pela impossibilidade de entender qualquer coisa. Então aquilo é uma outra carga que é muito forte, né? E a própria escrita dele, a própria transcrição, que é um regime de escriba, é uma coisa muito maluca. Durante o regime, durante a Revolução, as pessoas pegavam e saíam copiando os livros. Que é aquela cena que é lindíssima dele mostrar o casaco, que ele é belo. A parte do livro para o médico conferir, é isso mesmo. Tá? E é isso que se fazia. Né? Os livros eram escritos, né? Trechos eram guardados, né? Porque a gente está falando de um país que tinha um altíssimo nível cultural, né? Num determinado momento, tudo bem que era muito próximo a uma elite que era formada, que é a elite que irritava Mao, que Mao dizia do próprio partido desde a Revolução dos anos 20, dos anos 10 para os anos 20, aquilo era uma revolução burguesa, aquilo tinha a ver, né? É curioso porque a cena do Pudong, do Rio, quando eles estão no carro, vindo do aeroporto, todos aqueles prédios dali são prédios de arquitetura inglesa. Aquilo dali era o antigo porto de Xangai. Né? Então, o tempo inteiro é muito sutil essa questão entre o local e o global, entre a coisa mais íntima, que é impossível um ocidental entender. Tá? Exemplo das mulheres, todas as meninas tomando banho. Aquilo é incrível. Aquilo desrespeita aquela sociedade. É claro que é uma sociedade que é machista, que é uma sociedade hierárquica, que é uma sociedade misógina, é uma sociedade homofóbica, no geral dela. Claro que hoje não é à toa que aquela cena da caverna, né, essa é a primeira referência, né, à homossexualidade na China. Então eu acho que essa construção de sutileza é uma construção minimalista, microscópica. O país é tão grande, as cidades são tão imensas, a tradição cultural é tão grande que o chinês é um ideograma, entendeu? É o ideograma que na verdade é o mínimo. O mínimo é que é o máximo. Menos é mais na economia chinesa. Eu estou que China mesmo é representado por um ideograma que é uma casa com o sol no meio, com a luz no meio. Né? Que é uma ideia muito melhor do que a nossa de nação, de sociedade, e a casa que abriga todos. Acho que é isso. Acho que é bom rodar a palavra. Eu vou pegar o que vocês dois comentaram, tem a ver com isso que você diz, né? Tem dois discursos de brutalidade assim, explícitos no filme, né? A brutalidade da revolução, que obriga os meninos a saírem para uma reeducação brutal também, né? E a história da represa, que é outro momento também que o progresso equivale a isso. Ontem a gente discutia exatamente essa história no Narradores de Javé, né? Depois a gente podia até fazer um paralelo entre as populações, como essa coisa e as reações, né? Mas o que eu queria assinalar é o seguinte: muito curioso para mim é que os meninos que teriam sido burgueses ou que eram burgueses e que vão para a reeducação, eles trazem uma carga tão poderosa da herança ancestral milenar que são eles que introduzem naquele meio brutalizado a delicadeza. Eles é que são herdeiros dessa, eu vou dizer assim, ontologia milenar, essa valorização do que cada pessoa tem, do que cada pessoa traz. É muito curioso isso, porque ao invés deles se tornarem odientos e odiosos, eles é que vão inundar aquilo desse coração singelo, eles que vão trazendo. Quando você imaginaria que eles é que seriam os arrogantes, né, os burgueses e tal, são eles que trazem isso de uma educação de que eles nem têm muita consciência, não é? A receita
o livro de receitas, o violino, os livros, né? Mas, sobretudo, uma delicadeza. Você falava da história da oralidade, né? Mais do que o Balzac inteiro, que me impressiona é a fala de cada um deles. Até porque o Balzac tem uma familiaridade para nós, que para eles é muito... Mas a delicadeza de cada fala, a delicadeza dos gestos, essa semi-confissão no final do amor dos dois com a sua diferença, não funcionaria no Ocidente de jeito nenhum. E funciona ali esse respeito, eu acho que a palavra é essa, esse respeito, essa delicadeza, não é? Você me permite, Helena? Até o amor entre os dois. Até isso. É de uma sutileza absurda o amor entre os dois. Não. Em nenhum momento precisa insinuar nada, precisa dizer nada, precisa constituir nada. Porque o amor entre os dois é tão forte que um está ali para solucionar o problema, né, de uma gravidez que ele não é, o pai que não. É todo como estar no lugar do outro, né? Esse lugar da escuta, que é uma sociedade escuta também, né? Diferente da nossa. Eu acho isso assim, perfeito, essa delicadeza que ambos têm um com o outro, com a população, porque você vê assim, a história do Dente, que não é um exercício de vingança contra o chefe, é realmente um desejo de que aquilo dê certo, porque todo mundo está em risco, não é só ele que está em risco, não é só o chefe que está em risco, que é muito interessante. E essa ingenuidade que você falou, essa delicadeza da população mais estaria mais afeita à simplicidade, é essa população que é emprenhada com uma ideia de revolução dura, não é? Eles, a verdade é que são o braço duro do lugar e daquelas ideias, e como que certa sabedoria que para nós seria de enorme rejeição, a história da cura da malária, não é? Quer dizer, o resgate de uma sabedoria popular que parece para nós violenta, que parece detestável, que permeia, uma sabedoria que permeia a vida cotidiana. Eu acho assim, que isso, essa delicadeza ancestral, não é? Tem um poder extraordinário de fazer o filme matizar toda a violência que percorre, toda a violência. Como eu entrei no filme pelo viés das mãos de Platão, né, de certa maneira, vou dizer pelo filme assim, acho que essa brutalidade, embora ela seja de fato brutal, ela é muito frágil diante da força, da singeleza no filme, né? Ela é explícita, né? Mas assim, aqui parece que conhecer é relembrar. De novo, uma referência lá ao Platão. Conhecer é fazer memória. É preciso fazer memória, porque eles trazem um elemento assim. Eles chegam lá e você tem, a gente esperaria que no ritmo de vida deles a delicadeza estivesse presente e os jovens viessem mais brutalizados de uma dinâmica de vida onde a brutalidade teria muito mais espaço. E aí é o inverso, né? Eles encontram essa brutalidade, mas é uma brutalidade, embora seja, por isso que na minha imagem é isso, é uma capa de cinza sobre um braseiro, uma capa forte, mas fina. Ela é forte, mas é fina, porque quando eles trazem os elementos, aquela cena em que eles vão contar, a primeira vez que veio o filme, que vão contar, e aquela neve com palha de arroz, e o que acontece naquela... Aquilo é rememorar uma singeleza que fica brutalizada, mas que fica fragilmente brutalizada, embora ela esteja ali. Eu quero dizer que a brutalidade é frágil. A singeleza é forte, mas a brutalidade é frágil. Eu acho que tem uma contradição muito interessante ali. Eu acho que isso fica
marca presente na transformação do avô, do costureiro do alfaiate, que não tem essa predisposição, entendeu? Mas que ao mesmo tempo, como ele tem uma relação muito forte com o fazer artesanal, é por essa via que eu acho que ele consegue se expressar. As roupas e tudo mais. E a roupa vai crescendo, né? Ele produz coisas que são... E a felicidade, né? A transformação dele. O nosso Saint Laurent é uma coisa incrível. Fantástico. É incrível. Ele se expressa como o Dimar entra no... E você sabe que existe ainda esses alfaiates na China inteira continuam fazendo isso. Essa outra China, ela continua, mesmo que queiram destruir, mas continua. E até o tuk-tuk, que é uma coisa muito curiosa. Com todo aquele metrô, aquela tecnologia, carros, né? Eu adoro andar de tuk-tuk, que é aquela bicicleta e a pessoa, né? Você vai e o cara tá pedalando. Antigamente era brutal, porque era puxado mesmo. Hoje não, vai de bicicleta, você vai andando. É táxi mesmo, você vai de um lugar para outro, tem moto, tuk-tuk de moto, de bicicleta. E é engraçado que você entra e o cara começa a conversar com você e não para. Você diz que você não está entendendo nada. Né? Pelo menos eu sei falar isso. Eu disse, senhora, desculpa, eu não falo mandarim, eu não falo chinês. E ele aí ri, continua falando. Fala. Mas não é fala de turismo. Assim, aqui entendeu? É a música sobre a Praça da Revolução. Vocês viram, né? Toda referência em relação à praça em frente à Cidade Proibida, onde teve o episódio dos tanques, enfim, né? que é aquela praça que está o túmulo de Malta lá no final, uma praça imensa, né? Enfim. E aí eles não é para ficar ali, aqui é a praça, aqui não é isso não, ele fica contando a história, Deus sabe o que ele está contando, minha mulher, minha filha, sei lá o que, e vai contando até deixar você no lugar, entendeu? Até deixar você no lugar. E tem uma coisa curiosa, que é incrível isso, né? Você pensar aquele país com aquela tecnologia, com aquela coisa maluca, e que o filme tem muito isso. Você entrega um papelzinho do hotel, por favor, entregar essa pessoa num... Né? Eu já peguei um cara desse que era analfabeto, claramente, que ele olhava para mim. Aí chama alguém na rua para ler, aí indica, ele olha para mim, é um outro mundo, é uma outra coisa, tá? É assim das pessoas trazendo prato, assim, você comeu, gostou, aquela coisa toda, a pessoa conversa, no dia seguinte ele vem com um pratinho que a mulher dele fez de comida para você, de uma gentileza absurda, que deixa a gente extremamente envergonhado. Tem uma coisa da partilha, da sensibilidade. O filme tem, e a cultura chinesa, que é uma cultura de invasões, é uma cultura e que tem o filme não diz tanto, mas a relação com o Japão é uma relação extremamente não resolvida. É o segundo grande trauma da China depois da Revolução Cultural, é a quantidade absurda de filhos de estupro dentro da China. Tá? Em torno de mais de 1,5 milhão de mulheres foram estupradas pelas tropas japonesas durante a guerra sino-japonesa e da invasão chinesa, a invasão japonesa na China. Então tem uma quantidade absurda de chineses, filhos de estupro de soldados japoneses. É um contencioso imenso dentro, mas a vida continua, quer dizer, tem uma coisa da superação, tem uma coisa que tem a ver com Confúcio, tem a ver com toda uma tradição filosófica chinesa, que é diferente. A leitura do Balzac é um dispositivo mais do que qualquer coisa, né? Quer dizer, ali podia ser qualquer outro escritor, porque é esse poder da palavra, esse lugar do imaginário que liberta. Isso é bonito demais. Independente da qualidade, se é literatura, se você conhece ou não conhece, pouco importa. O primeiro livro a ser queimado é de culinária, né? Não, e a foto do Balzac é maravilhosa. É Lenin? Não, isso aqui é Marx. Aquilo é genial. Marx? Não, dessa barba, isso é Marx. Aquilo é genial. É essa ironia que eu acho que é fantástica. Aliás, isso está presente no filme de ontem. A gente viu como diante da dor. Claro. O riso. O riso, no caso, é tão diferente, né? Quer dizer, quando você olha o filme de hoje, você vê que tem uma tradição milenar que foi cortada
ou foi abafada, já usar a sua foi metáfora interrompida, da camada aí. Foi interrompido. Sofre esse apagamento momentâneo, né? E como no filme de ontem, a gente vê a necessidade da construção dessa tradição, desse passado que a gente não tem nem na oralidade, porque a gente vê no filme de ontem a busca de poder contar na oralidade uma coisa que não estava organizada, né? A narração da história das pessoas e da história do lugar não existe nem na oralidade, eles começam a buscar suas memórias. Então, assim, faz uma diferença ter 4.000, 5.000 anos de história e você ter 500 anos. Mas um recurso disponível, a maior antiguidade, a maior jovialidade é a ironia. A ironia é esse artifício potente, né, de descosturar, de desmontar essa brutalidade, que é uma brutalidade sempre de aparências. Para mim isso é muito forte, é uma brutalidade de aparências. E a ironia tem esse poder, né, de desarmar, né? Eu fiquei ontem pensando um pouco por antecipação com esse filme de hoje, né, assim, porque como de uma e de outra maneira é a narração que vai dar sentido a essas vidas. Quer dizer, os dois, quando se encontram finalmente em Xangai, eles rememorar isso que permite a eles recuperar a relação deles. Você vê que inclusive a mulher do outro, do Lu, né, tá ausente da cena. Eles dois estão bebendo sozinhos. E você vê que é a casa deles, eles não estão num bar, né? Que é a casa deles. Então esse contar e esse recontar é que resgata a história de vida, né? E que não é só a história de vida de cada uma das personagens, é a história de vida de um tempo, a história de vida de uma sociedade, de uma cultura, de uma grande história, né? Então, o lugar da palavra como lugar de instaurador de vida, né? Que dá sentido à vida. E acontece tanto para a gente simples lá de Javé, como acontece aí na Grande Xangai. Muito lindo, acho muito lindo. A história da presença da música também, né? Que é uma maneira de falar sem estar falando, com letra, sem letra, porta. Agora, você, Júlio, como conhecedor da cultura chinesa, podia falar o resultado daquela adivinha, né? Porque ficou. Eu tenho até as minhas desconfianças. Olha, quer saber? Pronunciado. Mas aqui, você pode, como fizeram, pode dizer aqui. É ininteligível aqui. Agora, eu acho muito lindo o desfecho que eles fazem do desaparecimento da mulher. Acho, né? O desaparecimento dela, né? Que impregna o imaginário deles dois, impregna o imaginário do filme inteiro, o nosso, e ela lá não está, né? Ela saiu para a sua própria vida, né? Ele vai procurar a vida da cidade, talvez tenha ido para Hong Kong, que é essa fronteira entre o Ocidente e o Oriente, com certeza, né? A cidade que está lá e está cá, e não, enfim, dela você não sabe mais nada a não ser o que você desejar inventar, né? Que é muito lindo também. É isso, né? Ai, não tem nem o que falar, ainda estou indo com o filme balançando aqui. Vai fazendo sentido, né? É isso. É isso? Não, acho que foi ótimo. Muito ótimo ver vocês. Muito bom. Júlio, depois você podia aparecer aqui para contar um pouco dessas suas peripécias viajoras pela China. Acho que tem uma coisa muito legal da gente... As 3 últimas viagens coincidiram, enfim, de parar na Europa e ter os atentados. Então um dia eu vim aqui com essas imagens que eu fiz. Uma coisa que eu fiz Hong Kong, que eram as umbrellas, que eram
né? Eles pararam Hong Kong, os estudantes, com os guarda-chuvas, né? Reclamando por maior liberdade, reclamando por democracia nas eleições, né? Aquela coisa toda, aquela demanda, grande demanda, as duas grandes demandas da China como um todo, quer dizer, liberdade, democracia plena, né? E do outro lado uma incorporação, que é um país de maluco, né? Tem gente que gasta 350 euros numa bermuda e tem outro que ganha 2 euros por dia, que são os personagens, de uma certa maneira, desse interior da China, né? Então é legal fazer essa coisa assim. Eu peguei Xangai, depois peguei uma outra manifestação meio abafada em Xiamen, de pescadores, reclamando contra a poluição, que os peixes tinham morrido, né? Quer dizer, tudo é grandioso, né? Quando os peixes tinham morrido, 15 vezes a Lagoa Rodrigo de Freitas que morreu, né? É tudo alguma coisa. Houve inundação, aquela questão das inundações também. Aí depois foi Paris, aí eu estava também em Copenhague, meio que onde eu passava. Minha mãe que dizia o seguinte: avisa as pessoas onde você vai, para não ter nenhum tipo de acidente. E eu peguei aqui também, começou aqui com o de 2000, a manifestação do ano retrasado. Um roteiro revolucionário pelo mundo. Era legal, não, mas era só a questão da rua. Sabe, a questão da rua, e retomar um negócio que está acontecendo no mundo inteiro, que é muito legal, que é a expressão francesa, le mur en la parole, quer dizer, as paredes têm a palavra. Cada vez mais as manifestações são na parede, com grafite, com anotação, com cartazes, parede no sentido amplo, né, como espaço social. E é bem legal, uma série de fotos, todos, por exemplo. Isso é incrível. Eles fizeram todas as fotos dos estudantes que estavam mais à frente do movimento em Hong Kong, só dos olhos. Tá? Só dos olhos. Então é óbvio que para eles tem um diferencial, é absurdo dizer que não. Mas para nós é como se fossem, né, os chineses, é cada vez mais difícil você diferenciar. Né? Eu já aprendi a diferenciar coreano, chinês e japonês. Tá? Mas ao mesmo tempo é todo um jogo de imagens. Inclusive, eles fizeram um boneco enorme do presidente Temer, do presidente chinês, tá? Que dá quase no mesmo, tá? E com toda a interação, uma coisa da Dinamarca, da França. Eu comecei pegando e fiz uma coisa que eu quero escrever sobre isso, que é essa volta ao espaço público, que é um espaço estético. Todas as manifestações tinham a França, então, na própria Dinamarca, quando explodiram uma bomba dentro do colégio e dentro de uma redação de jornal, que foi o primeiro lugar em que aquela charge apareceu, né? Vocês lembram disso? Tinha uma coisa, tem uma estética da rua que é muito forte. E essa estética da rua hoje é poderosíssima e que é um pouco globalizada, né? Porque tem né? Tem black blocs em todos os lugares, mas do outro lado tem uns diferenciais que é uma esperança que a gente tem porque o resto é a democracia liberal burguesa, ela esgotou os seus lugares de representação, essa que é a verdade. Né? Ninguém acredita mais nesse presidente. O primeiro-ministro da França chegou lá, né, depois do atentado, levou uma vaia solene. Todos estão levando. Né? Tem toda uma recusa a esse tipo de... A campanha contra a Merkel, né, que é uma coisa assim, pesada, uma Alemanha segura, uma Alemanha... E quando ela se põe ao lado dos refugiados, quando ela se põe na decisão de receber os migrantes sírios, o povo sai à rua contra. Pedindo que agora, voltando só ao filme, Eliana, acho que o Alessandro falou isso daí, você um pouco tocou. Tem uma questão da tolerância muito forte no outro dado do filme. Não só a delicadeza, mas tem a tolerância, o carinho, né? Quer dizer, a coisa do querer agir junto para que a brutalidade fique mais esgotada ainda, distante. O monstro da brutalidade, da opressão, ele fica distante porque são todos mecanismos, né, de delicadeza, de incorporação, enfim. O que tem a ver, esse episódio último da Itália é a
absurdo, né? Quer dizer, setores da Igreja Católica, junto com a extrema-direita, né, sugerindo que retirassem todos os refugiados dos abrigos para que os verdadeiros italianos ocupassem os abrigos depois do terremoto. É uma maluquice completa. Quer dizer, põe todo mundo na rua e põe os italianos verdadeiros, que os outros são o inferno da gente. E é um pouco isso daí. Mas o Francisco já se pronunciou contra. Não, claro, imagina. Pronunciou contra. Claro, imagina. Contra uma coisa dessa. Imagina. Acho que não vai ser o outro. Hein? Não vai ser o outro. Não, mas a gente fica estarrecida, né? São momentos em que esse tipo de coisa surge, né? Não, ela volta, né? Porque essas coisas voltam, essas coisas voltam, né? Eu acho que quando a gente sente Mas o mundo inteiro está muito complicado. Eu sinto isso muito eu acho complicado. assim, um ciclo em que você volta. A Europa é muito autoritária, conservadora, ultranacionalista. Já há algum tempo. Há muito tempo, com certeza. Não, agora tem acentuado, depois do episódio de Síria, né? Os refugiados, a coisa ficou de uma... Posso ir, que amanhã eu tenho que ir. Parabéns, viu? 8h30.